Tiago, capítulo 3. A palavra de Deus diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias
damos graças por essa hora bendita. E Tu nos permites, Pai, adentrarmos nesse lugar apenas desejosos de Te adorar e de ouvirmos a Tua voz. Temos Te adorado, temos tido esse privilégio. Nós pedimos que o Senhor, por Tua imensa misericórdia, venha falar conosco nessa hora também. Que a Tua palavra venha sondar os nossos corações e venha ministrar em nossos corações a verdade das Escrituras para o nosso crescimento espiritual, de tal forma que no nosso proceder o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Temos terminado o quarto bloco de Tiago. Terminamos observando que no terceiro bloco desse texto, Tiago fez duras exortações ao problema da fé. Há uma fé que é interiorizada, uma fé que é vivida para dentro de si, e não uma fé que se volta para o mundo, uma fé que se volta em serviço nos nossos relacionamentos. É interessante que após terminar esse bloco discursivo sobre o problema da fé, Tiago comece a tratar de uma questão muito interessante, que é o problema da soberba do conhecimento. Muitas pessoas têm lido esse capítulo 3 de Tiago como se ele estivesse falando da língua na perspectiva da fofoca. Como se ele estivesse fazendo alguma crítica aos fofoqueiros. Não. Ainda que a fofoca seja pecado, ainda que a fofoca, dependendo de como ela possa destruir a comunidade, diz a palavra de Deus que ela é abominável aos olhos do Senhor. E nós temos dito que a abominação é um nível de pecado que é intragável para o Senhor. E há uma lista de pecados abomináveis, entre ela, ou entre eles, o homossexualismo. E é interessante que Deus coloca a abominação da fofoca, que destrói a vida de pessoas, no mesmo nível desses pecados terríveis. Então não é a questão de dizermos que fofoca não é pecado, mas não é isso que Tiago está tratando aqui. Observe que ele começa o versículo 1 fazendo uma exortação dizendo: meus irmãos, não queiram, e essa é a expressão grega correta, o tradutor nosso colocou não vos torneis, mas a construção grega não é assim. Ele fala daqueles que almejam algo de forma muito profunda. E ele diz: não queiram muitos de vós serem mestres. Qual é a conexão direta dessa questão da fé e desse desejo de ser mestres? Por que após tratar do problema de uma fé interiorizada, Tiago agora olha para esse problema do ensino, da sabedoria, do conhecimento? Porque é interessante que à medida que nós vivemos uma fé para dentro de nós mesmos, à medida que nós vivemos uma experiência de fé, que quer aparecer cheia de poder, cheia de glória, é interessante que as pessoas começam a se achar sábios. Sábios para ensinar. É o que a gente tem visto hoje. Pessoas que tiveram algumas experiências muito profundas com Deus e que, em virtude dessas experiências, acham que isso é a mesma coisa que ensinar a palavra de Deus. O que nós temos encontrado hoje são muitos cristãos que, por causa dessa fé internalizada, dessa fé que é somente para si mesmo, somente para dar arrepio, ciricutico, dar 2 pés na parede,
Esses mesmos crentes se tornaram soberbos com o conhecimento que julgam ter. Isso é um sério problema. Eu lembro quando eu cheguei em Tietê, para pastorear a igreja presbiteriana daquela cidade. Algum tempo depois, por insistência de um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, eu me filiei ao Conselho de Pastores. Eu tenho muitas resistências a esse negócio de Conselho de Pastores. Para mim é um cooperativismo satânico, via de regra. São pastores que se reúnem para cooperar com as ações do diabo no mundo, vendendo votos evangélicos como se fôssemos voto de curral. Mas aquele pastor me convenceu que aquele conselho era sério. Pastor Joel. E eu fui participar do conselho. E à medida que a gente foi se conhecendo, ele soube que eu estava terminando o meu mestrado. Ele olhou para mim e disse assim: cadê seu anel de teólogo? Eu olhei para ele: que diabo é isso de anel de teólogo? Não, rapaz, tem que ter um anel. Aí ele puxou o anelzão dele de teólogo. E foi quando eu me deparei pela primeira vez com o conhecimento começar a ser usado nas igrejas, não como uma forma de serviço humilde para Deus, mas como uma forma de soberba dos corações. Esse é o grande problema. O que nós estamos fazendo da nossa experiência de fé? Nós estamos transformando nossa experiência de fé numa teologia para os outros. E se assim fazemos, pecamos. Porque nenhum discurso que se faça em nome de Deus deve ser feito à luz da nossa experiência. Aquilo que eu vivo não deve ser teologizado, mas deve ser crivado por uma análise honesta da palavra de Deus. E é esse o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Crentes que se tornaram soberbos na sua fé e acham que são mestres. E por causa disso começam a ensinar mentiras, enganos, que têm pervertido não somente a fé de muitos, como tem destruído a fé de muitos. Há um programa na TV Brasília que eu acho interessante, o nome do programa: As Grandes Verdades da Bíblia. Eu, de tempo em tempo, eu dou uma de masoquista e me submeto a assistir essas coisas. Deve ser algum ídolo pecaminoso do meu coração não curado que me faz querer sofrer ouvindo aquelas coisas. E no ano passado nós recebemos um aluno na faculdade que veio dessa igreja. E esse rapaz entrou numa crise. Uma crise um pouquinho maior, porque ele era o dirigente dessa igreja em Lusiânia. Ou seja, ele não era apenas um membro que ia lá participar. Ele era dirigente da igreja em Lusiânia. E o rapaz entrou numa crise violenta, porque ele começou a entender que a sabedoria de Deus não está calcada na minha experiência, mas na revelação que o próprio Deus faz de si mesmo. Não é o que eu digo que Deus fez comigo, que é a palavra de sabedoria, mas é a palavra que fez algo comigo,
que me torna sábio ou não para o mundo. Esse rapaz começou a entender isso. Pois bem, ele entrou em crise. E o primeiro passo foi abandonar a igreja e o ministério dele. Mas não abandonou Cristo. Essa é a boa crise. É quando nós entendemos que há algo de errado, que as grandes verdades da Bíblia não são grandes verdades da Bíblia, mas são verdades de experiências humanas e que acabam se confundindo com experiências pagãs, experiências malignas, experiências diabólicas e que acabam destruindo a vida da gente. E aí aquele rapaz saiu daquela igreja. Continuou fiel a Jesus, só que no que ele saiu, ele percebeu o rombo financeiro na sua vida das grandes verdades da Bíblia. E aí foi interessante que no meio de tudo isso, ele é um policial federal, ele decidiu então juntar um sonho antigo que era ir embora para Caldas Novas e conseguiu a transferência. E aí vendeu a casa dele para poder colocar em ordem os rombos que as grandes verdades da Bíblia tinham causado na vida dele. E hoje ele está lá em Caldas Novas. Tem quase um ano. Quando foi essa semana, ele me mandou uma mensagem no Facebook. Pastor, preciso conversar com o senhor. Não aguento mais. Tem um ano que eu procuro uma igreja séria nessa cidade. E as pessoas só falam das suas experiências, só falam de si mesmos. Não são igrejas bíblicas. Daqui 15 dias eu devo estar indo a Caldas Novas para conversar com ele e a família. Você está entendendo o problema? O que nós estamos ouvindo como sabedoria não passam de experiências humanas mal interpretadas e as pessoas se acham mestres. Esse era o problema que nós podemos perceber na comunidade de Tiago, quando ele diz: não queiram muitos de vós serem mestres. Vocês estão fazendo confusão da coisa. Porque a sabedoria que me torna mestre não é a sabedoria que vem da minha experiência. A minha experiência pode me enlouquecer. A minha experiência pode me afastar de Deus e criar falsos deuses na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por entender isso muito cedo na minha vida e num momento muito crucial da minha formação na minha adolescência. Meu irmão, pastor Alex, ali atrás, deve lembrar dessa época da nossa igreja lá em Macapá, em que o nosso pastor entrou por essa veia de experiências. E dá-lhe falar em língua, e profetada de cá e de lá, isso numa igreja presbiteriana do Brasil. Tá bom para você, Marcelo? Não. Dentro da igreja presbiteriana do Brasil. E logo entrou a ideia de que se você não tinha aquela experiência de falar em línguas, rodopiar, sapatear, você não tinha o Espírito Santo. E eu, como um adolescente que procurava ser piedoso, pelo menos procurava ser. Daí dizer que eu era outro papo, mas a gente tentava pelo menos. E sendo instruído nessa sabedoria, eu disse assim: bom, então eu vou buscar esse negócio. E não falava. Não falava em línguas. Eu dizia para Deus: eu quero que seja algo sincero, eu não vou forçar nada. Aí eu lembro que eles marcaram uma grande vigília, que ia começar às 10 horas da noite, 8 horas da noite, numa sexta-feira, e ia até 6 da tarde do outro dia. Mistério mesmo. Ô, glória! Eu fui lá, vamos orar, ué.
Eu estava no fogo. Provavelmente do inferno, mas eu estava no fogo. E fui para lá orar. Agora tu imagina um adolescente de 15 anos. E essa vigília era em jejum, rapaz. E eu virei a noite em oração. E nada de falar em línguas. Quando deu 7 horas da manhã eu estava cansado, fui dormir um pouco. Acordei às 10 para voltar a orar. E nada. E também nada de comida. Quando estava acabando a vigília eu estava em desespero já e eu não falava em línguas. Aí tinha a sacrossanta irmã piedosa, poderosa, missionária que foi orar por mim. E aí, ali pelas 5 horas da tarde, eis que estou falando em línguas, aleluia, canta labachúria, chibalacaia, e vamos embora. E eu saí dali feliz. E eu passei 3 meses na igreja, agora sim. Quando o pastor dizia, vamos glorificar Deus em língua. Aí eu começava, lá. Sabe qual é o problema? É que essas experiências que parecem sábias, experiências que nascem da fé, pela fé somente, mentem para nós. Eu lembro que um dia, graças a Deus, eu não perdi o hábito de ler a Bíblia. Eu li a 1 Coríntios 14, Paulo dizia e diz que aquele que falava em línguas edificava a si mesmo. E eu entrei em crise com essa palavra edificar. E eu fui procurar entender o que era essa palavra. E encontrei um comentário bíblico que nosso pai tinha em casa, que dizia que edificar era construir algo sobre a vida e crescimento espiritual. Então eu comecei a olhar para a minha vida. E eu disse, mas que desgraça, tem 3 meses que eu estou falando em língua, esse pecado não saiu. Esse aqui não me abandonou. Esse continua forte, esse aqui piorou. Que maluquice é essa? Aí fui conversar com o meu pastor. E em vez de ele tomar a palavra de Deus como mestre da palavra e me ensinar a palavra, não, ele foi trabalhar comigo a questão das experiências. Não, irmão, é assim mesmo. Fica aí perseverando, lutando, que daqui a pouco as coisas começam a melhorar. E eu já saí meio em dúvida. Passaram-se alguns dias, tinha um casal de profetas na igreja. Um falava em língua e a outra interpretava. E eles não eram casados, eram um casal de namorados. Que tiveram uma experiência pentecostal muito profunda. Começaram com a enrolação de línguas. Depois passaram para a imposição de mãos. E acabaram no gozo eterno e ela grávida. E aquilo me chocou. Eu disse, mas é um casal espiritual, uma referência para nós. Meu coração já não estava em paz com a minha experiência de falar em línguas. Havia algo errado naquela sabedoria. Passou mais um tempo, o outro lá, esse era mais poderoso ainda. Ele falava em línguas e ele mesmo interpretava. A polícia apareceu atrás dele, tinha dado um calote numa panificadora, não sei quantos meses lá, e o dono da panificadora fez um BO. Passou mais algum tempo, o ministro de música da igreja com a ministra de música foram pegos em adultério. É, muito espiritual, muito sábia essa igreja. E você acha que a desgraça foi pouco? A missionária que impôs as mãos em mim para que eu falasse em línguas, foi pega num motel com alguns empresários da cidade. Você está entendendo qual é o problema de você fazer da tua experiência sabedoria para a tua vida? As nossas experiências mentem para nós. É por isso que aqueles que querem ser sábios não podem se basear na fé, mas na Escritura. As minhas experiências têm que ser julgadas à luz da Escritura. E foi o que eu fiz. Depois de toda essa crise, vendo tudo isso,
Eu lembro que quando eu chegava na igreja, na época do fogo, vamos glorificar a Deus, eu ia com alegria, lá, canta, e tal. E quando eu comecei a ver tudo isso, entrei em crise com esse texto de Paulo, o pastor dizia, vamos glorificar a Deus em língua. Eu, canta, labachúria. E balacaia. Já não havia mais aquele fervor, estava em crise. E depois que tudo isso aconteceu, eu busquei ao Senhor. E eu disse ao Senhor, Senhor, se isso é fruto apenas do meu coração, de uma necessidade de aceitação de grupo, eu sinceramente não quero mais isso. Entenda, eu não falei isso em poucas palavras. Eu cheguei em casa, me ajoelhei e orei por 1h30 aos pés do Senhor, chorando com essa questão, dizendo, se isso não vem de ti, se a tua palavra está me ensinando que não é assim, eu não quero mais isso. E desde então, graças a Deus, eu fui liberto daquela maluquice. Entenda uma coisa. Eu não estou dizendo a você que dom de línguas não é bíblico. É uma experiência bíblica que pertence ao campo da evangelização e da ação missionária da igreja. Mas dom de línguas não é uma experiência bíblica quando faz parte do culto. Ela não pertence ao culto. Ela não é verdadeira quando são línguas estranhas. O dom é verdadeiro. Muitos o têm. Mas a grande maioria do que vemos hoje são pessoas que têm necessidade de aceitação de grupo. E acabam enrolando línguas para poder serem aceitas como espirituais. E fazem então dessa experiência a sua sabedoria. Sabe qual é o problema? É que Tiago diz que aqueles que querem se tornar sábios ou mestres, nessa perspectiva da fé, esquecem que aqueles que querem se tornar sábios vão receber maior juízo. Por isso nós precisamos aprender a lidar com a soberba do coração. Principalmente quando essa soberba nasce de uma fé que acha que está apta a ensinar. De uma fé que nasce de experiências que acha que isso faz daquele que teve a experiência sábio para ensinar os outros. Não. Ser sábio e mestre é ser sábio e mestre da Escritura. Semana que vem nós vamos olhar esse aspecto do versículo 1. Hoje olhamos essa transição da discussão de Tiago com fé e sabedoria. Semana que vem eu quero olhar esse texto. Não, semana que vem não, daqui 15 dias. Semana que vem tem um culto especial aqui na igreja. Sobre essa questão de ser mestre à luz da Escritura. Mas eu quero concluir hoje fazendo um convite a você. Larga dessa cachaça. Volta para a sobriedade. Experiência é experiência. Ela não nos ensina a verdade de Deus. Ela tem que ser julgada à luz da verdade de Deus, para que saibamos se veio do Senhor de fato ou não. Porque podemos estar confundindo a voz de Deus e a verdadeira palavra dele com a voz falsificada do nosso coração. Coração doente, pelo pecado, cheio de complexos, coração enfermo pela necessidade de aceitação, tantas coisas que podem estar operando nessa experiência. E se não for a sobriedade da palavra de Deus, nós nos perderemos achando que somos mestres e não passamos de ignorantes da nossa própria experiência. Que o Senhor se compadeça de nós e nos ajude a enxergar isso com clareza, para que os nossos corações sejam submissos à direção da palavra
e não aos arrepios que sentimos no nosso corpo. Vamos orar ao Senhor. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos que graciosamente essa palavra encontre os nossos corações, para que tudo aquilo que experimentarmos em nós mesmos, antes de ser recebido como verdade, seja crivado pela Tua palavra, experimentado em Tua palavra, para a glória de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.